A minha fala terapêutica de hoje é sobre mulheres contemporâneas e os seus homens do patriarcado. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, terapeuta de casais, gravando para o canal New Me. Ser terapeuta individual e de casais por tantos anos tem me feito refletir muito sobre a opressão que tem pesado sobre a mulher num conceito de família baseado no modelo patriarcal cristão. Esta fala terapêutica é um produto da minha vontade de compartilhar com vocês alguns pontos que eu considero que apresentam e denunciam um sofrimento feminino muito grande que eu acho impossível que continue sendo ignorado por qualquer profissional de saúde emocional que seja sério. Diferentemente das outras falas terapêuticas, esta não terá exemplos. É um assunto muito delicado e eu preciso ser extremamente cuidadosa. Vou falar aqui sobre questões recorrentes, presentes em tantos atendimentos desde sempre, que eu nem sei mais contar quantas vezes eu lidei com isso. Mas não darei exemplos, porque pode ser que alguma mulher que tenha falado comigo nesses últimos meses se sinta desconfortável. Então, quero que fique bem claro que esta fala terapêutica não é sobre nenhuma mulher específica, mas é sobre todas que se identificarem com seu conteúdo. No entanto, mesmo no espectro conceitual, é muito possível que alguma mulher se veja nas minhas referências clínicas, porque a problemática que vai ser tratada aqui é totalmente atualizada. Se uma pessoa quer sossego, não deveria ser psicólogo, nem muito menos terapeuta de casais, porque ser terapeuta de casais é se deparar todos os dias com situações limítrofes de dores agudas e extremas. Cada pessoa tem seu sofrimento pessoal e as causas são variadas. Mas há um tipo de dor emocional que vem à clínica recorrentemente, que é característica de um tipo especial de pessoa, mulher, jovem, inteligente e submetida a um modelo de casamento patriarcal, no qual o homem é soberano, dá a última palavra, independente das questões individuais de ambos. Então, eu começo essa fala terapêutica já explicando claramente sobre a que tipo de mulher eu estou me referindo nela. Jovem, inteligente e vivendo uma relação de submissão à figura masculina. Qualquer outro tipo de mulher que não atenda a essas três características não está contemplada nas considerações que eu vou fazer aqui. Outra relação que quero fazer desde este início é que o patriarcado está totalmente implicado com o modelo de família cristã, porque é nesse contexto da religião cristã que não há nenhuma dificuldade em se ensinar às crianças, desde a mais tenra infância, que o homem é o cabeça da mulher. Esta é uma funcionalidade que eu conheço profundamente. Conheço por ter vivido intensamente dentro dessa dinâmica. Conheço por atender diariamente os graves problemas e as grandes dores advindas desse tipo de relacionamento. E conheço por estudar o assunto há muitos anos. Do dia em que eu decidi gravar essa fala terapêutica até hoje, a noite em que estou gravando, são 13 dias. Neste período, eu atendi 18 mulheres feridas, confusas, machucadas,
abaladas e massacradas pela síndrome da opressão cristã do patriarcado. 17 delas com idades entre 28 e 45 anos, e uma de 53, mais ou menos, e todas mulheres inteligentes. Vocês devem estar se perguntando por que me refiro ao aspecto da inteligência, e eu vou explicar. Inteligência, para mim, é simples, é a capacidade de elaborar raciocínios lógicos e fazer pensamentos dedutivos. Para uma mulher capaz de elaborar um raciocínio, fica muito mais difícil acreditar que ela tem que ser submissa ao marido como a Deus, como está escrito na Bíblia, porque ela entende rapidamente que a base da manutenção de um casamento patriarcal é uma esposa serviçal, submetida e disposta a abrir mão dos seus próprios desejos. Eu tenho 5 observações sobre o homem do modelo de casamento patriarcal cristão e o que cada uma dessas 5 características de comportamento e pensamento acarreta para a posição feminina no casamento. Este é o meu modelo didático das falas do Nhomi, e acho que vocês já conhecem como é que eu gosto de explicitar as questões. Então vamos mais essa vez. A primeira coisa que quero dizer é que o homem do patriarcado não é resiliente emocionalmente. Ele se ofende com qualquer suposta indelicadeza por parte da mulher. Ele precisa ser paparicado, sob pena de mudar de humor radicalmente e demonstrar seu profundo desagrado com o mau comportamento dela. Na estrutura da identidade dele, há um senso de poder que não pode ser questionado, o que é um grande contrassenso, porque esse ser tão forte simplesmente não suporta não ser tratado como frágil. Pasmem, o ano é 2020 e ainda existem homens que adoecem fisicamente, ficam cheios de mazelas no corpo no dia seguinte ao que são contrariados. A consequência? Ele não pede desculpas e a mulher se torna sempre responsável pela missão de conciliação no relacionamento quando há conflitos. Mas as mulheres estão cansadas de conviver com essas crianças birrentas e, na minha opinião, esse tipo de casamento está com os dias contados. Minha observação número 2 é que o homem do patriarcado é sexualmente primitivo. Ele não se importa em conhecer, nem muito menos se atualizar ou se aprofundar sobre o prazer da mulher. As queixas sexuais das mulheres cristãs são bizarras. Eu considero isso o produto de um conceito extremamente machista e altamente aceito e não questionado pela sociedade, de que os homens precisam mais de sexo do que as mulheres. Eu vou contar uma história para ilustrar isso, apesar de eu ter dito que não ia dar exemplos, mas essa historinha é da minha própria biografia e eu acho bem ilustrativa. Eu fui criada numa família cristã, extremamente patriarcal, o que me fez pensar a vida com grandes equívocos de gênero. Mas era difícil não introjetar esse modelo, porque minha família funcionava muito bem. Meu pai, machista como foi a geração dele, era genial, ele era uma pessoa politicamente extremamente progressista, ele era culto, avançado e perfeitamente apaixonado pela minha mãe até morrer com quase 50 anos de casados. Era difícil não assimilar esse modelo
porque a gente não costuma questionar aquilo que funciona bem. Mas a história que quero contar, ao contextualizar minha educação, é muito interessante. No dia do meu casamento, a mãe de uma das minhas melhores amigas, durante os cumprimentos da festa, chegou ao meu ouvido e disse com uma soberania inesquecível e implacável: nunca se negue a ele. Dá vontade de rir quando eu lembro dessa história, porque a gente fez isso virar uma piada interna no nosso casamento. Tipo, olha, não pode se negar. Mas essa historinha ilustra bem o pensamento dos anos 70 sobre a sexualidade feminina. Nunca se negue a ele. Não poder se negar a ele, talvez pelo medo de que ele fosse procurar na rua o que ela tinha negado em casa, fez o casamento do patriarcado se manter nesse lugar de analfabetismo sexual absoluto, onde ainda existe mulher que finge orgasmo e homem que acredita que mulher goza com penetração. A omissão sexual de um homem do patriarcado é uma coisa que ainda me assusta. Ele para de ter libido, começa a ter disfunção erétil ou tem ejaculação precoce e não se liga e nem procura ajuda profissional. Não ter sexo para ele é absolutamente natural se o problema estiver nele. Mas ai da mulher, se for ela que apresentar alguma disfunção. Isso eu acho bem problemático, porque estamos vivendo um momento em que as mulheres não suportam mais essa falta de cuidado com a sexualidade. Consequência, uma rebeldia feminina silenciosa por causa dessa baixa qualidade de vida sexual. Se eu pudesse, eu chegaria para cada homem e diria: acorda! O pensamento feminino passou por uma revolução impactante e os homens precisam se aperceber disso. Antigamente, a consequência desse adormecimento masculino para a mulher era frustração, afastamento e dedicação excessiva à maternidade. Em nossos dias, a frustração deu lugar a uma forte consciência de insatisfação e uma certa revolta que vira quase que automaticamente um movimento forte que eu nunca vi antes. Essas mulheres, mesmo que nem pensem em trair, que valorizem as suas famílias, passam a ver outros homens, enxergar contextos de sedução, perceber que são olhadas e ficam mexidas, impactadas e cheias de fantasias. Eu acredito que há uma síndrome da menina cristã que não viveu a sexualidade na juventude porque foi absolutamente castrada, que quer viver agora. Não necessariamente com outros homens, mas que pena, os homens delas não percebem. Acham normal a exclusividade e não se esforçam para melhorar a performance sexual, nem para compreender os desejos de um corpo que sempre foi apropriado pela moral cristã. Só existe uma coisa que eu considero que pode aplacar o dano de nunca ter vivido a sexualidade na juventude e ter conhecido um único corpo masculino na vida. É o senso inequívoco de felicidade. O que estou dizendo é que para avaliar, contabilizar a vida sexual de uma mulher que nunca viveu a sua sexualidade antes do casamento, ela só não lamenta isso se ela for muito feliz no casamento e muito feliz também na sua sexualidade. Eu estou falando uma coisa pesada e eu tenho certeza que muitos de vocês vão discordar, mas acreditem em mim, é com isso que eu me deparo na clínica toda semana.
Eu penso que a forma como a igreja se apropriou do corpo feminino, proibindo todas as sensações normais, está apresentando, nesta geração, um quadro de sintomas que precisa ser cuidado. Eu gosto muito de um trecho de uma música do Fagner que se aplica muito a esse momento histórico ao qual me refiro nesta fala terapêutica. O trecho é assim: quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. O terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é que o homem do patriarcado, principalmente o homem cristão, assíduo na igreja, ele tem uma tendência a se achar um presente para a mulher. Eu vou usar aqui uma linguagem evangélica, com muito respeito, mas os homens costumam se achar uma bênção na vida das suas mulheres. Por isso ele fica estagnado na mesmice, toma o casamento por garantido, pois confia na inadmissibilidade da traição dela. Seduzir para quê? Consequência: porque os estudos modernos sobre o feminino trouxeram narrativas belíssimas sobre o poder de ser mulher, essas mulheres mudaram. Elas não suportam essa estagnação e deixaram, por exemplo, de depender do elogio dos seus homens e buscaram ou estão buscando autonomia emocional. Um dia desses eu estava pensando nos erros que eu cometi na educação dos meus filhos sobre práticas patriarcalistas, que hoje são inadmissíveis para mim. E eu confesso aqui, diante de todos vocês, que eu tenho vergonha do jeito que eu pensava. Tem uma coisa muito forte, entre outras, que eu fazia. Quando eu comprava uma roupa nova para minha filha e ela vestia, eu dizia: vai mostrar para o seu pai, filha, como você está linda. Que machismo desgraçado nesse gesto materno. Era como se eu dissesse: vai buscar a aprovação do grande homem para a sua aparência, pequena mulher. Puxa vida. Bendita seja a noção que nos faz discernir o absurdo de se arrumar para agradar um homem, seja ele pai, marido ou namorado. Bendita seja a noção dos que já sabem que a forma do feminino encarar o masculino mudou drasticamente. Entre um sonho de felicidade incerto e a estabilidade da mesmice, as mulheres contemporâneas, casadas com homens do patriarcado, estão começando firmemente a flertar com a liberdade. Permanecer ou sair do casamento, eis a questão. Dilema do tamanho do mundo. Muitas não sairão, mas também não amarão mais seus homens primitivos. Decididamente, as mulheres contemporâneas não se sentem bem ao lado de seus parceiros estagnados, repetitivos, dogmáticos e chatos. Eu acho que, de uma maneira geral, a mulher tem se modernizado mais, buscado muito mais informação e mais clareza de ideias. E tem sido, eu posso afirmar, pela minha experiência dentro de um consultório, atendendo mulheres o tempo todo, tem sido cada vez mais insuportável para elas permanecer ao lado de um marido ultraconservador. O quarto ponto que eu vou ressaltar aqui é que o homem do patriarcado é folgado. Ele tem uma atitude cotidiana omissa e sem iniciativa. Pergunta coisas óbvias sobre questões do dia a dia e remete a mulher ao lugar de assumir muitas tarefas, hoje inaceitáveis pela evolução do conceito de relacionamento. Consequência disso é a perda de admiração,
uma vontade de que esse homem mude, de que ele assuma suas coisas ou as coisas da casa também, que ele se cuide mais, que ele seja mais interessante e mais atraente. Muitas vezes eu vejo as histórias de que a mulher sugere que o homem faça terapia. Ele não faz. Manda artigos sobre educação de filhos, ele não lê. É muito comum, quando eles veem que as coisas estão quase perdidas, procurarem a começar a tentar fazer algum movimento. Mas aí, na maioria das vezes, nos atendimentos que eu faço, eles já perderam o timing. A última característica que eu vou ressaltar aqui é que o homem do patriarcado nunca percebe que a relação está em perigo. Ele está num plano de relacionamento no qual suas necessidades são satisfeitas e isso para ele basta. Consequência: mulheres esvaziadas de contentamento com a qualidade de vida relacional e com raiva do egoísmo deles. Mulheres sobrecarregadas, se sentindo injustiçadas, sendo que, para piorar tudo, ainda vivemos uma cultura em que a mulher nem tem o direito de ficar cansada. Mas também, se ela ficar, é muito pouco provável que o homem tome a atitude de dividir com ela cargas que são inquestionavelmente dele também. Bem, é isso. Eu poderia passar horas aqui falando das mulheres contemporâneas e seus homens do patriarcado, mas acho que por hoje é suficiente. Se esta fala terapêutica gerar uma inquieta reflexão sobre que mulheres nós somos na contemporaneidade, está ótimo para mim. E eu vou terminar agora subvertendo aquela recomendação da mãe da minha melhor amiga no dia do meu casamento há mais de 40 anos. Para cada mulher que está ouvindo esta fala terapêutica, eu peço com muito carinho e uma ênfase absoluta: nunca se negue a você mesma.